Olá, queridos. Aqui o pastor Evandro mais uma vez, para a glória de Deus, para nós refletirmos sobre a palavra de Deus. Pastor da Segunda Igreja Batista em Natividade, carinhosamente chamada de Ciban. Deus abençoe a todos, os amados da igreja que estão nos ouvindo, que estão vendo neste momento agora. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fica aí meu abraço à querida igreja, a nossa igreja, também as igrejas, demais igrejas. E eu agradeço a Deus por esse privilégio, de estarmos juntos, podendo partilhar a palavra de Deus nesse momento. E eu queria trazer nessa oportunidade a reflexão, visto que nós estamos comemorando o Dia dos Pais, e eu queria trazer um tema sugestivo, bíblico, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse tema, que é Jesus e a revelação do Pai dos Pais. Jesus e a revelação do Pai dos Pais. Que Deus nos abençoe. Quero fazer uma oração por sua vida, quero fazer uma oração por todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, nesse canal de informação aqui, no YouTube e daqui a pouco em outros lugares também. Então que Deus abençoe sua vida. Quero orar por você em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos abençoou. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui para pensar sobre a Tua palavra, e eu peço que o Senhor se revele a nós na Tua palavra, pois todas as vezes que a abrimos, Senhor Deus, o Teu coração está exposto a nós. Então eu agradeço, Senhor, por revelar-se a nós nas Suas Escrituras, da maneira da criação. Muito obrigado. Te agradeço também, Senhor Deus, por cada, Senhor Deus, pessoa, Deus, que vai acessar esse vídeo depois, que o Senhor esteja abençoando a vida deles. Também abençoando a nossa igreja, a Ciban, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, Deus, para tomarmos a decisão certa, a decisão, Senhor Deus, para entendermos, ó Deus, o que fazer com relação, Senhor Deus, à reabertura dos templos. Porque, na verdade, nós não estamos falando de abrir a igreja, nós estamos falando de reunião pública, nós não estamos falando de impedimento, porque, na verdade, podemos e fazemos a igreja aonde estamos, na nossa casa. E Deus, então, nos ensine a ser igreja no caminho, nos ensine a ser igreja e nos abençoe, para que no momento exato a gente possa fazer a Tua vontade no grupo e, se Deus quiser, unidos com todos, que o Senhor nos dê sabedoria para tomarmos a decisão correta, para protegermos uns aos outros, porque, Deus, às vezes queremos estar perto, mas estar perto no momento que não pode estar perto, é possível que a gente não faça ou preste qualquer desserviço. Então eu imploro o Senhor, porque o Senhor nos chamou para cuidarmos uns dos outros. E neste momento me parece que o cuidado é um certo distanciamento. Então que o Senhor nos abençoe. Abençoe, Senhor Deus, os médicos que produzam, Senhor Deus, a vacina, para que já já a gente possa estar todos estudando, trabalhando na igreja, numa comunidade, Senhor Deus, 100% ativa. Te glorificamos, em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Então, amados, nós vamos estar meditando nesse tema, que é Jesus e a revelação do Pai dos Pais. Nós vamos estar neste momento. Eu quero Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos estar a partir do versículo 44. Eu vou fazer a introdução e a gente vai começar então pensando sobre esse tema, falando da revelação, como Jesus revelou o Deus Pai. Então vamos lá, capítulo de número, eu disse capítulo 6, mas na verdade é o capítulo 5, eu vou começar no capítulo 5 e vou entrar no capítulo 6. Então eu vou no versículo de número 44, diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filho do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. Que Deus nos abençoe. Então nós vamos fazer esse texto de introdução. Na semana passada, quando falamos sobre a justiça do reino, quando falamos sobre a logística do reino, nós lemos esse texto para falar do manejo, mas hoje nós vamos ler por causa da palavra Pai. E o que significa e por que a repetição? Porque nesse versículo é a primeira vez que o Senhor Jesus Cristo vai nos revelar
a palavra Pai, nos ensinar a tratar. Se a gente começar em Mateus capítulo 1, nós vamos perceber que tem a genealogia de Cristo, né? Você vai ver a genealogia de Cristo, o texto narra o nascimento, os magos do Oriente, a fuga do Egito e a pregação de João Batista no capítulo 3. Então, a partir da pregação de João Batista, nós temos o batismo de Jesus, é a próxima, né, cadeia de versículos, a próxima história. Temos o batismo de Jesus, a tentação de Jesus no deserto, né, quando foi levado pelo Espírito Santo. E então Jesus entra para a Galileia e começa a pregar o evangelho, né, o evangelho do reino. E a partir de então ele começa a pregar esse evangelho, e aí nós entramos propriamente no capítulo 5, que nós falamos na semana passada sobre esse capítulo, sobre características do cidadão do reino. Mas nessa oportunidade nós vamos estar falando sobre Pai. No capítulo 5, então, Jesus começa a pregar o seu sermão. Ele começa a pregar na Galileia, mostrando que o reino de Deus chegou, e aqui no capítulo 5 ele vai detalhar coisas como o sermão da bem-aventurança, sobre homicídio, sobre adultério, né, sobre juramentos. Ele vai falar sobre juramentos, sobre amar os inimigos, e ele vai começar no capítulo 6, então, nos mostrar esta revelação. A primeira vez ele aparece no capítulo 5, versículo 44, quando ele vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai para aqueles que vos perseguem, para que vos torneis, preste atenção, filhos do vosso Pai. Aqui nesse versículo 44, Jesus começa a jogar nas suas pregações, a lançar nas suas pregações a ideia de Deus Pai. Porque todas as religiões, né, tratam Deus como um ser superior, como um poder máximo. Religiões tratam como todo-poderoso, como Yahvé, cada um vai trazer um nome. Mas aqui Jesus começa então a trazer uma intimidade para nós na relação com o Pai. E ele vai nos mostrar aqui que ele vai mostrar uma das coisas que o Senhor faz, que é amar o inimigo, que é amar aquele que persegue, que é o que ele nos fez e o que ele nos ensinou. E ele diz: faça isso para que torneis filhos, ou seja, para que você seja semelhante ao seu Pai que está no céu. Então ele vai nos mostrar essa diferença. E aí, quando a gente caminha no mesmo texto, agora já no capítulo de número 6, ele vai dizer no versículo 4 o seguinte, no versículo 3, vou ler o versículo 3, mas quando der esmolas, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, que teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E aí Jesus começa a colocar a palavra Pai nas suas pregações. Ele tira a palavra Deus e ele começa a colocar a palavra Pai. E ele continua falando sobre isso, aonde ele vai nos mostrar ainda, que ele vai falar sobre a recompensa. Ele vai mostrar o seguinte: quando orares, não seja como os hipócritas, que oram em pé na sinagoga para serem vistos pelos homens. E aí esse texto nós já estudamos, mas eu quero mostrar a face que ele vai te mostrar. Mas quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu Pai. Por que esses pontos aqui? Porque é aqui que Jesus começa a mudar a maneira de apresentar Deus, na qualificação agora de Pai, de intimidade. E aí ele vai então ensinar a oração, né, que é consagrada, que a gente entende, que a gente mais viu no texto, né, até hoje, que é: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu. E aqui então, esse é o versículo que mais conhecemos quando a questão é Pai, né, quando a questão é paternidade. Então é um dia, né, comemorado por nós, Dia dos Pais, e aqui nós vamos então aprender um pouco sobre o Pai dos pais, né, e Jesus revelando esse Pai nesse momento aqui. Então, na oração, ele vai terminar a oração dizendo o seguinte: nem tão pouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. E ele vai mostrar o que Deus pode fazer por nós, chamando-o de Pai, e ele vai dizer que se nós não perdoarmos, nem tão pouco o vosso Pai perdoará. Então, ou seja, ele vai trazer Deus para um relacionamento, e um relacionamento paternal. Agora já não é o relacionamento do Todo-Poderoso, distante, o Criador, inalcançável, mas agora aquele cara, aquele Pai que está do lado,
aquele que você pode conversar com ele, aquele que você pode pedir, falar com ele, se relacionar com ele. E isso daí são características de Deus Pai. Então, quando olhamos para Deus Pai e quando entendemos a Bíblia, percebemos que o conceito de Pai é elevadíssimo quando olhamos Pai através da Bíblia. É possível, queridos, que nós, assim como eu e muitos outros, tenhamos conceitos sobre paternidade de maneira diferente. Você que está me vendo e me ouvindo agora, talvez você possa estar me ouvindo falar sobre pai, e talvez você, infelizmente, tenha perdido seu papai. Está entendendo? Você está aqui, Dia dos Pais, pode estar com o seu coraçãozinho apertado aí, porque você está com saudade do seu papai. Diferente também outras pessoas, que talvez não queiram que nem fale sobre o pai. Tem ódio, muitas das vezes, do pai. Algumas outras pessoas sentem a falta do diálogo com o pai. Então, são várias vertentes do pai ser humano. Outras pessoas, por exemplo, podem estar muito felizes com seu pai porque é um momento diferenciado que ele está passando agora. Outros podem estar sentindo a falta porque nesse momento podem estar lutando com a saúde. Então, em vários momentos nós vamos estar lutando com o momento de entender pai através das nossas experiências. E é possível que quando olhemos para a Bíblia e escutemos a palavra pai, nós façamos associações a isso. E essas associações dizem para nós qual o conceito de pai. Só que nós não podemos olhar para Deus através do nosso pai. Eu, por exemplo, sou pai da Rebeca, e eu não posso olhar para Deus como eu me enxergo, ou como eu enxergava o meu pai. Eu preciso olhar para Deus como Deus Pai, com os conceitos dele. E então aprender com ele a ser o pai do jeito que ele é pai. E não imitar outra pessoa simples como eu. Reproduzir é possível. Nós reproduzimos os pais, ou nós fugimos da referência do pai. Ou seja, nós repetimos os legados que os nossos pais nos deixam, ou nós rompemos com os legados deles, quer bons ou quer ruins, e então nós refazemos a vida em um outro lado. Então é uma coisa assim a pensar conforme as Escrituras, que é a relação do ser humano com o seu pai. Então, quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que esse pai, existe nele, no seu coração, um amor incondicional. O ser humano, por exemplo, consegue falar a palavra incondicional, mas nós não entendemos o que significa na inteireza da sua palavra. Etimologicamente conhecemos, mas na inteireza nós não conhecemos. Por quê? Porque, na verdade, tudo nosso tem alguma questão, tem alguma condição. Nós sempre amamos com condições, nós doamos com condições, nós agimos por condições, nós fazemos e temos as nossas condições para fazer. Nós amamos de maneira condicional, nós condicionamos o nosso amor a atitudes, a respostas do outro, a abençoar a gente, a amar ou a tratar a gente com carinho. Nós condicionamos o nosso amor a atitudes proativas em relação a nós, de uma outra pessoa. A resposta que essa pessoa dá a nós através dos estímulos que nós passamos e nos relacionamos. Agora, quando olhamos para a Bíblia, Deus tem uma maneira de amar toda especial. E esse é um amor incondicional. No capítulo de Lucas, capítulo de número 15, do versículo 11 ao versículo 32, Jesus conta uma história para a gente do filho pródigo. Na verdade, ele estava encerrando uma fala e uma resposta. Por quê? Jesus, o seu mestre, conversa com pecadores e publicanos. Jesus respondeu com 3 histórias. Ele falou sobre a ovelha perdida, ele falou sobre a moeda perdida. E aí ele faz uma ilustração final para fechar, mostrando do filho pródigo. E ali ele vai falar sobre um tipo de perdido. Mas você vai perceber que esse tipo de perdido, ele tem uma característica toda única. Por quê? Porque esse tipo de perdido é alguém que tomou uma decisão. E o texto fala que certo homem, certo pai tinha 2 filhos. E o mais moço diz: pai, dá a minha parte que cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Preste atenção numa coisa. Uma característica interessante aqui é que quando Jesus vai falar desse pai,
ele está revelando um pai que não sou eu e nem você. Primeiro que isso daqui que nós acabamos de ler não é uma característica comum, não é uma característica de pai comum, né? Alguém chegar para você, pedir parte da herança e de repente você simplesmente reparte e dá para a pessoa. Né? Normalmente aqui nós teríamos um embate familiar, nós teríamos questionamentos, nós teríamos frases, né, postadas aí no Facebook, no Instagram, de abandono, mas essa ilustração aqui é uma ilustração para mostrar e revelar um pai sobre todos os pais, o pai dos pais. É isso que eu queria que você entendesse, né? Porque nós já sabemos isso, eu não vou só chover no molhado, né, como diz aí o ditado, mas eu quero mostrar para você esta característica. Essa característica primeira é a característica de deixar ir, que nós criamos os nossos filhos e eles um dia vão embora. Necessariamente não precisa de um rompimento como esse aqui, que é um rompimento muito duro, um rompimento onde as pessoas, né, na verdade o filho ignora a existência do pai e então ele procura então a finança, o dinheiro, e a Bíblia diz que algum tempo depois ele saiu e foi gastar a sua vida da sua maneira. Ele foi gastar a sua vida, o seu dinheiro, da maneira com que ele entendia. E aí nós pensamos o seguinte, quando nós vamos falar sobre esse texto. Esse homem gastou a sua vida, esse jovem saiu de casa, gastou a sua vida, foi viver de maneira com que ele compreendia. Só uma coisa, o texto diz, depois de gastar tudo, houve grande fome na região que ele estava. A Bíblia nos mostra, no versículo 17, diz, ele, porém, caindo em si. Outra versão diz, ele, porém, pensou, né? Ele parou para pensar, para refletir. E aí ele vai começar, então, a remontar o pai dentro dele. Remontar a importância do pai dentro dele e da relação que o pai dele tinha com os escravos. Ele nivela por baixo. E ele vai dizer assim, quantos escravos do meu pai, trabalhadores do meu pai, têm fartura de comida? Então, no meio da desgraça, no meio da dor, no meio de um momento totalmente desprovido de recursos, ele começa então a pegar as migalhas de informações que lhe restavam do pai, que eram migalhas poderosíssimas, porque ele nivelou por baixo. Ele pensou, se os escravos do meu pai têm isso, eles comem, e eu estou aqui padecendo fome. E eu vou fazer o seguinte, eu vou me levantar, irei ter com meu pai, e direi, pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado teu escravo, teu servo. E então ele ensaia essa fala, levantando-se, foi até o pai. A Bíblia nos ensina o seguinte, quando ele foi para o pai, levantando-se foi para o seu pai. E aí eu queria pegar essa frase, levantando-se foi para o pai. Queridos, quando nós olhamos o relacionamento que nós temos com o nosso pai, né? Nós temos traumas, nós temos alegrias, nós temos abraços, distanciamentos, e é tendencioso que coloquemos isso na conta de Deus. É tendencioso que nós olhemos para Deus e coloquemos em Deus essa visão. E quando lemos a Bíblia, que a palavra pai é falada, acontece um reverso conosco. Acontece uma situação totalmente diferente. Por quê? Porque nós olhamos para Deus e o interpretamos a partir dos nossos sentimentos. Então a leitura, por exemplo, da palavra pai pode trazer um problema. Por quê? Porque você tem uma interpretação emocional de pai. Você tem uma interpretação, um conceito, e eu vou chamar de pré-conceito do que é pai. E esse conceito não está em você só por informações, mas cravado por emoção. Ele está cravado no seu peito com as emoções. Então, quando olhamos esse momento aqui, ele disse, levantando-se foi para o pai. Imagina só o constrangimento de tentar ir para o pai da maneira com que ele estava. Ele saiu para tentar a vida dele e voltou praticamente
sem nada, totalmente derrotado diante do pai. Se olharmos por uma relação comum do hoje em dia, talvez seria uma decepção muito grande para algum pai ter o filho, ser afrontado por um filho com relação aos seus bens, ser afrontado por esse filho e mais, sair e ainda não dar certo na vida, que talvez é um termo que a gente pode usar aqui, não dar certo na vida, ter perdido tudo, saiu com tudo e voltou sem nada. Seria de uma grande decepção para os nossos pais, humanos e modernos do nosso tempo, possivelmente. Seria um momento totalmente atípico de repreensões. Falei, viu, eu te avisei, você não podia ter feito isso. Está vendo o que você fez comigo? Você está pagando por isso. Talvez uma fala dura como essa, porque nós somos pecadores. Nós amamos de maneira condicional. E às vezes condicionamos o sucesso financeiro dos nossos filhos à nossa alegria. Aliás, às vezes, muitos pais, e isso é uma denúncia sim, muitos pais querem se realizar nos filhos. Preste atenção, pai, você já teve a sua vida, você está tendo a sua vida, se você está me ouvindo, é a hora de você se reinventar. Não é a hora de você querer colocar um fardo que você não conseguiu carregar nas costas de alguém que é mais novo, que parece que vai carregar. Esse alguém também tem sonhos. Esse filho também tem medos. Esse filho vai acertar e vai errar como eu e você fizemos quando éramos simplesmente filhos, né? E agora no lugar de pai a gente tem erros de pai. Então a gente precisa olhar para esse pai maior, esse pai Deus, que, preste atenção, tem todo o poder. É o mesmo pai que tem um abraço, mas é o mesmo pai que tem a sandália. É o mesmo pai que tem o cafuné e é o mesmo pai que tem a repreensão. E a gente precisa entender que o pai é completo. E aí o texto nos mostra, ele foi para o pai. Estando ele ainda de longe, seu pai o avistou. Olha o sentimento, isso é amor incondicional. Olha o sentimento que Jesus revela para nós, que houve no coração do pai. Encheu-se de compaixão. Quando ele viu o filho, ele não ficou bravo. Quando ele viu o filho, ele não ficou indignado, lá, olha o que ele fez, agora vem arrastando. Quando ele viu o filho, ele não falou, bem feito, que você foi lá, me ignorou e agora se arrebentou. Mas a Bíblia diz que ele encheu-se de compaixão. Ele correu e lançou-se ao pescoço do filho, mas não para esganá-lo, não para repreendê-lo, para sufocá-lo, mas para beijar e o abraçar, como o texto bíblico nos ensina. E o filho começou então a falar sobre o seu arrependimento. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata. O pai, quando ele, teu filho, o pai corta a mensagem dele, não deixa nem ele terminar, e ele vai dizer assim, mas pai, disse aos teus servos, o pai disse ao teu servo, traz depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe no seu dedo um anel e a sandália, trazei também um bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque o meu filho que estava perdido reviveu, e que se estava perdido foi achado. E aí eles começaram a festa. Meu filho que estava morto reviveu, e meu filho que estava perdido foi achado. Olha só a diferença do nosso amor para o amor desse pai. Esse texto aqui fala da revelação do amor de Deus para a nossa vida. Ele está respondendo à questão de por que Jesus conversa com pecadores e publicanos. Ou seja, com gente que não teria nenhum tipo de importância religiosa para a época, para os judeus, né? A questão de visão deles. E ele estava respondendo isso. E aqui ele vai falar de um filho perdido. Aqui ele vai falar de um filho perdido. Mas o texto também mostra um pai que ama. O texto mostra um pai que faz toda a diferença, que ignora literalmente o valor financeiro perdido por seu filho, contanto que ele reencontrou o seu filho. Queridos, essa separação pai e filho vai acontecer em qualquer momento na nossa história, por morte, por estudo, por trabalho. Esse rompimento necessariamente não precisa acontecer por brigas
desentendimentos, mas ele vai acontecer. Os nossos filhos podem voltar. E o que vamos fazer? Os nossos filhos podem traçar caminhos que nós não ensinamos. Podem escolher coisas para a sua vida que nós não aprovamos. Podem escolher se relacionar de uma maneira que nós detestamos até. E a pergunta é, o que você vai fazer com o seu filho? Quantos pais abandonaram o seu filho por uma coisa chamada honra? Quantos pais abandonaram seus filhos por uma coisa que é chamada guardar a minha família, proteger a minha família, proteger o nome da nossa família? Honra. A maior honra que um pai pode ter é amar o seu filho da mesma maneira com que Deus amou. Esse exemplo bíblico. Aqui nós estamos falando de dinheiro, mas pode ser várias outras coisas, vários outros vacilos, afinal de contas são filhos, não têm a mesma experiência que você, não têm a mesma experiência que eu, e eles esperam que nós sejamos mais maduros, mais inteligentes, mais protetores do que eles, e isso é ser pai. Pai não é aquele que simplesmente coloca no mundo. Sim, é um pai biológico, é fato, mas o relacionamento faz toda a diferença, pois é no relacionamento que nós reconhecemos a paternidade. Essa é a palavra. Reconhecemos a paternidade no trato, na comunhão. E aí quando nós percebemos, que você percebe Jesus, ele explicando sobre esta paternidade, você vai ver João, né? Aí nós falamos certa vez sobre inclusão, e é uma inclusão diferente, não é uma inclusão num hall de uma instituição, é uma inclusão voltada para o reino, para a família. Quando ele fala, João revela no capítulo 1, versículo 12, né, ele começa, na verdade, falando que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né, e ele vai mostrar essas coisas, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez ou existiu, né? E aí no versículo 12, ele vai trazer, ele veio, no versículo 11, ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Olha o que o versículo 12 diz, mas todos quanto receberam Jesus, aos que creem em seu nome, Deus deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos dele. Então, a família de Deus é formatada pela revelação de Jesus, de quem é Deus Pai, e na crença no nome dele, de como ele trata Deus, como ele se relaciona com Deus, quem é ele em Deus. Jesus, a encarnação do Filho, o próprio Deus, aquele quem vê a mim vê o Pai, esse revela esse Deus para você, esse revela esse Deus para mim. Poderíamos falar aqui horas, dias, a fio sobre as qualificações desse Pai, mas essa inclusão na família de Deus é que nós vimos quando ele vai falar, perdoe vossos inimigos e orem pelo que vos persegue para que você se pareça com esse Pai. Esse é um procedimento do Pai, é o procedimento de perdoar, de amar o inimigo, quem faz mal para a gente, e amar um filho que gasta tudo, ignora até a nossa própria existência. Você está me vendo, preste atenção numa coisa, você que está me ouvindo às vezes somente, escute. Nós olhamos para Deus e percebemos que às vezes nós não rompemos com Deus, nós não temos a mesma fala que o filho pródigo, mas nós tratamos às vezes Deus como se ele estivesse morto. Tratamos Deus como se ele não existisse, tomamos as nossas decisões, gastamos o nosso dinheiro naquilo que queremos, gastamos a nossa vida, a nossa saúde, o nosso tempo, e aí então nós lembramos de Deus quando nós estamos sem nada. E houve grande fome, e depois de gastar tudo, e depois é o que está lá no texto, depois de gastar tudo, e quando há grande fome, aí nós lembramos do Pai, e aí nós lembramos de Deus. Né, tem uma brincadeira que às vezes os pais fazem, que na verdade é uma brincadeira bem séria, é que quando alguns filhos se aproximam, o pai pergunta, pode falar quanto você quer, filho? É uma brincadeira, mas infeliz relação. Quanto você quer? Às vezes é uma denúncia nossa, às vezes é o que acontece com a gente.
E a grande alegria do texto, a grande alegria de poder ler isso daqui, é que esse pai é diferente de mim. Esse pai é diferente dos nossos pais. Esse pai tem uma postura diferente. Esse pai nos ensina como amar, nos ensina como relacionar e nos ensina como agregar pessoas. Então, quando olhamos para esta fé, para esta revelação que Jesus faz, ele é o único líder, vamos usar esse termo, talvez pejorativo para Jesus, porque líder, Jesus é muito maior, o único líder religioso que nos ensinou a olhar para Deus como Pai e se relacionar com Ele como Pai. Tirou a gente do templo e botou dentro do quarto. Né? Quase que falou, vai chorar no quarto que é lugar quente, mas ele não usou esse termo. Ele usou um termo muito melhor. Vai para o seu quarto, lá para dentro da sua casa, porque lá você vai achar seu pai que está em secreto. Talvez, como eu disse antes, você não tem a presença do seu pai. Talvez a separação levou o seu pai. Como aconteceu na minha vida quando eu tinha 3 anos de idade. Né? Por desentendimento, né, entre meu pai e minha mãe, nós tivemos que romper. Né? E eu agradeço a Deus porque eu tive o privilégio de ter uma mãe que sempre me ensinou o valor de amar o pai. E ela usava um termo que eu quero deixar registrado aqui. A minha mãe ensinava uma coisa: papai não gosta da mamãe, mas ama vocês. Eu não sei como a minha mãe, depois de tudo que ela passou, muito pouca coisa eu lembro que não foi boa, que ele passou também com ela, né, porque os dois tiveram seus problemas, e eu percebi que ela tirou muita força para aquilo. Hoje, então, adulto, eu entendo melhor. Mas quando eu era pequeno, ela estava me privando de me botar inimigo do meu pai, de botar o meu irmão contra o meu pai. Então ela fez, apesar da dor que ela carregava, ela me ensinou a amar e a respeitar o meu pai. E foi o que Deus me deu o privilégio. Então, quando a Bíblia fala, honra o teu pai e tua mãe para que prolongue teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, eu entendo esse versículo, eu atendo esse versículo porque eles merecem honra. Não é porque eles estão juntos, porque eles estão separados, eles simplesmente porque eles são meus pais. E eu preciso honrá-los. A minha mãe fez o papel que a gente fala brincando, né, de pai, né, de mãe com pai. Mas na verdade a minha mãe fez esse papel. Mas a minha mãe não é pai. Mas aí o que nós aprendemos aqui é que a minha mãe se relacionou comigo em várias questões como se fosse pai. Então paternidade, ela salta simplesmente, né, da questão masculina de ser, da mãe ou do pai. Ela salta da questão, porque é uma questão relacional. É uma questão de como nós cuidamos das pessoas. Por mais preconceitos que nós tenhamos com relação a famílias, porque nós temos, a gente chama de família perfeita, que na verdade toda família, a perfeição dela está na imperfeição, nas limitações que nós carregamos, mas você pode perceber que está no reconhecimento. Então paternidade não é uma imposição, é um reconhecimento. A paternidade que nós devemos honrar também são aqueles que nos colocaram na terra, porque nós devemos a vida a eles, mesmo que eles não saibam o nosso valor, mesmo que as pessoas, por exemplo, que foram rejeitadas em algum lugar, mas essas pessoas foram amadas por um pai maior e Deus abençoou pessoas para se relacionar com elas como pai, cuidando, abençoando. Então, amados, Deus se revela no momento. Eu tive eu queria caminhar com você, pensando numa ilustração e eu fazer uma oração por sua vida. Um episódio interessante que eu passei com meu pai, né, pequeno, quando ele ia buscar a gente lá para passear, né, e eu queria deixar registrado esse momento também, que fez muita diferença na minha vida, momento simples, né, caótico até. Ele estava me ensinando a andar de mobilete. E andar de mobilete é muito difícil, porque tem muita marcha, tem muito comando, não tem nada. É só pedalar, ela ligou e você acelera e freia, não tem nada disso. Então eu comecei a andar com ele me ensinando a andar, e meu pai muito grande, eu muito pequeno, e meu pai muito grandão. Né? E então meu pai colocava os 2 pés no chão e a mobilete ficava assim, e eu subia nela, né, e ia treinando com ele. Então ele começava, vai, faz isso, acelera, agora freia. E eu ia, né, aquele negócio. Então lá perto da casa, né, onde ele mora, tinha um lugar, hoje está lá todo construído e tal, mas tinha
um capoeirão assim de taboa, e tinha um brejo ali naquela taboa ali. E era interessante aquilo ali, né, era um mato alto, né, que ficava bem mais alto que a gente. E a gente ali andando, de repente, eu desesperei na mobilete, eu muito pequenininho, com os pés, o meu pé ficava só no pedal. Né, eu era pequeno, não conseguia botar o pé no chão, e ele conseguia. E eu acelerei aquela mobilete, ele tentando assim, só que ele foi meio para trás. E aí eu tentei parar de acelerar, ele solta o acelerador, solta, e quanto mais apavorado a gente fica, mais a gente acelera. E é um desespero aquilo ali, eu lembro direitinho. E a mobilete foi para um lado, foi para o outro, por quê? Eu apavorei porque passou um cachorro na minha frente. E eu fui tentar desviar dele e acelerei, porque a gente é acostumado com bicicleta. E eu acelerei, a mobilete balançou, e aonde ela foi? Para dentro do brejo, para dentro da taboa. Bluf, entrou lá para dentro e blá, 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 blá. Aí eu caí no meio daquela taboa, aquele monte de água na minha cara, e eu olhando, e a mobilete fazia assim, cloc, 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 desligando dentro da taboa lá do meio do brejo, no meio do mato. E aí eu parei assim, rapaz, falei, poxa, o que eu fiz, cara? Aí eu fui levantar para pegar a mobilete, e para minha surpresa, na hora que eu levantei para pegar a mobilete, quem estava lá comigo no meio do brejo? Quem estava comigo lá no meio da taboa? Meu pai. Meu pai estava lá. Aí talvez você pode, mas é lógico, ele estava na garupa da mobilete. Não, ele poderia só ficar em pé. E a mobilete ia sozinha e depois ia lá me pegar. Ao contrário, ele foi lá dentro comigo. Ele estava na mesma lama que eu estava. Sabe para quê? Para me buscar. Aquilo era pequeno, mas eu nunca esqueci daquele resgate. Ele estava comigo e ele foi comigo até dentro, eu vou usar esse termo, da lama. Até dentro do brejo, ele estava comigo. Ele podia, na sua grandeza, ele muito maior, muito mais forte, ficava em pé na mobilete, que é muito pequenininha. A mobilete ia, eu ia cair lá e ele ia lá me buscar, sem simplesmente se sujar. Mas não, ele tentou comigo, do jeito dele, da limitação dele, e foi parar comigo lá dentro. Esse evento me faz lembrar como Deus cuida de nós. Não é porque você está bem, não é porque você está mal, não é pelo aquilo que você faz que Ele vai amar você mais ou amar você menos. Não é porque você está dentro de um templo, você está fora de um templo, mas a Bíblia diz que mendigos e prostitutas antecederão a muitos no reino dos céus. Ele vai lá no prostíbulo, esse Deus vai lá nas esquinas das ruas, esse Deus está em todos os lugares. Esse é um Deus que não nos abandona porque você foi ali, porque resolveu gastar a sua vida, porque resolveu sair da igreja e ir para a rua, ir para o mundão. Ele te ama assim mesmo, cara. Ele ama você desse jeito, ele é seu pai de verdade. Ele é o exemplo de pai dos pais. Então nós pais precisamos aprender com ele. Precisamos aprender como ser pai de verdade. Quando nós olhamos para a Escritura, não existe manual mais poderoso para ensinar como se ama filhos. Não existe manual mais poderoso para saber como se é pai. É só olhar para as Escrituras e para a revelação que Jesus fez do Pai dos pais. É fantástico Jesus nos aproximar de Deus como dizendo: ore ao teu pai que está em secreto e ele vai te recompensar. Fale com ele. Diga: Pai nosso que estás no céu. Diga Pai. O chame de Pai. E a intimidade não é chamá-lo de aba, de paizinho, não. Intimidade é como você se relaciona. E é como você se parece e o reproduz na comunidade, na sua vida. E é isso que se chama Pai. Nada que você fizer de mais ou de menos poderá fazer Deus amar mais ou menos a você. Eu quero orar por sua vida. E eu lembro dessa fala quando olho para a Rebeca, às vezes, minha filha. A Rebeca pode estar dormindo. Às vezes vou sair, vou fazer alguma coisa, vou trabalhar, vou pedalar. Despeço da Renata, da Rebeca, sempre. Sempre faço isso. A gente nunca sabe qual é o nosso último momento. E eu tenho isso na minha cabeça. Todas as vezes que eu estou com elas, que eu vou sair, eu vou lá, abraço, dou um beijo nelas e saio. E é interessante pensar que quando eu olho para a Rebeca dormindo, ela só está dormindo. E eu olho para ela, o pulmãozinho dela respirando, né? Agora é pulmãozão, né? Que ela está grandona pra caramba. E eu olho ela respirando. Ela não precisa fazer nada para eu amá-la.
só ser minha filha. Ela não precisa gastar, comprar, ela não precisa me dar nada. Só dela ser a Rebeca, ela já me faz amar. Isso é pai. Isso é ser pai. Isso é aprender. Eu não estou aqui para fazer escola para ninguém, mas isso é amor. Olhar para alguém e amar esse alguém, independente do que ele pode te dar ou não. Então, amados, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida. Pais, vamos aprender com o Pai dos pais. Jesus o revelou. Esse aqui, essa daqui, ó, preste atenção. Esse livro aqui é o manual. O manual do pai, é o manual do filho, é o manual do ser humano. Mas se você quer aprender a ser pai, está aqui, ó. Se você quiser aprender a agir como pai, está aqui. Desse jeito, está aqui. Sabe quem revelou para a gente? O próprio Jesus Cristo. E assim nós vamos aprender o que é verdadeiramente ser pai. Então eu quero deixar o meu abraço, quero deixar o meu agradecimento, né, pela paternidade de Deus para conosco e a nossa paternidade. Para você, pai, parabéns, que Deus te abençoe. E se você tem algo a aprender, aprenda com o Pai dos pais, que é Deus. Jesus revelou para nós esse Pai que nos ama de maneira incondicional. Que aprendamos com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, em nome de Jesus. Quero terminar fazendo uma oração novamente pelos pais de agradecimento e pedindo a Deus que nos dê condições de reproduzi-lo na nossa relação com os nossos filhos. E você que está me ouvindo e não tem o seu papai do seu lado, talvez por morte, talvez por separação, ore a Deus, se relacione com a ideia, se relacione com seu pai, ore por ele. Mas ele não merece, ele não me cuidou de mim, ore por ele. Honre, obedeça a Deus, o Pai dos pais, porque você vai ver o quanto isso lhe será de bênção na sua vida. Abençoe seus pais, independente de quem são, de onde estão. Ele tem promessa para abençoá-los. Que Deus os abençoe. Vamos orar então? Deus, muito obrigado por esta mensagem. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado por guardar, Senhor Deus, a nossa vida. Eu imploro o teu santo favor. Eu peço tua bênção sobre os pais, Deus, que estão nos vendo agora, os que vão nos ver ainda. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor capacite, dê ao coração deles a alegria de poder, Senhor Deus, chamar alguém de filhos. E aqueles pais que foram separados dos seus filhos, que possam entender o valor que tem a sua presença para os seus filhos e se aproximarem ou reaproximarem deles, Deus, de alguma maneira. Obrigado por tudo, eu peço a tua bênção em nome de Jesus, sobre a Ciban, Deus, em natividade, sobre as nossas igrejas, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te agradeço. Amém. Amados, muito obrigado. E eu queria desejar para vocês de novo ousadia de Deus para vocês. Amém? E fiquem com Deus.